Glória a Deus. Oh Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Jesus. Obrigado pela Tua bondade, infinito amor e misericórdia sobre nossas vidas, ó Pai. Mesmo, ó Pai, merecedores, ó Pai, mesmo falhos e pecadores, ó Pai, nós estamos aqui e rendemos a Ti a nossa adoração, o nosso culto, o nosso louvor e toda a nossa gratidão, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por cuidar tão bem das nossas famílias, por, Senhor, ter nos dado o amparo, por ter nos dado, Senhor, o colo que precisamos, na hora que precisamos, por ser o nosso amigo fiel, por ser, Pai, esse Deus tão amoroso e carinhoso conosco, Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado por cuidar dessa igreja, obrigado por cuidar dessa família, Senhor. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Agora, Pai, em especial, entrega a vida do pastor Leandro em Tuas mãos, Jesus. Usa o Teu filho, Pai, conforme a Tua vontade. Enche o coração dele de alegria, Pai, em poder falar do Teu amor, em poder falar da Tua palavra, em poder ministrar, Senhor, essa palavra a esse povo, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Obrigado por esse culto até aqui, Pai. Obrigado por receber na nossa adoração o nosso louvor, Pai, em nome de Jesus. Assim eu te oro, agradecido por tudo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nesse mesmo espírito, eu quero convidá-los a cantarem mais uma vez esse refrão, sem instrumento. Não há nada. Ajuda aí, Arthur, essa voz linda que Deus lhe deu. Vamos lá? Os três e... Não. Deixa Deus te ouvir. Deixa o Espírito Santo Deus te ouvir. É o que você acha? Sinta Ele em nome de Jesus. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que meu Deus. Glória a Deus. Amém. Obrigado, Arthur. Equipe, que Deus abençoe. Jocha, por favor, fica no teclado, tá, querido? Há uns bons anos atrás, uma prima minha, lá de Juiz de Fora, foi convidada para poder fazer uma apresentação com um grande músico. Esse músico tratava-se de um baixista, talvez você já tenha ouvido falar nele. Ele era baixista de um pastor chamado Ron Kenoly. E esse baixista, eu acho que já está com o Senhor, chamava-se Abraham Laboriel, considerado o quinto maior baixista do mundo. Era um mexicano, tocava para o Abraham, para o pastor Ron Kenoly. E ele veio aqui para o Brasil e se encantou com a voz dessa minha prima. E ela falou assim: mas Abraham, como é que eu vou cantar? Estou saindo agora pela primeira vez, a apresentação é hoje. Ele fala: dê um passo para trás, e que o Espírito Santo de Deus dê um passo para frente e cante por você. Às vezes nós, pregadores do Evangelho, nos encontramos dentro dessa situação. É o momento que nós estamos aqui, em que nós precisamos sempre fazer isso, dar um passo para trás e deixar que o Espírito Santo de Deus dê esse passo à frente e pregue a sua poderosa palavra em nome de Jesus. E desde o começo do culto, o Senhor já começou a testificar aquilo que Ele colocou no meu coração. Porque Osés testemunhou que é algo tremendo, eu até compartilhei com ele. Fui ali e mostrei um trechinho da mensagem. Olha o que Deus fez. Aquilo que você falou é o que vai ser dito, também vai ser dito aqui. Para a glória de Jesus. Hoje eu quero convidar você a fazer algo comigo. Eu quero convidar você que dê fruto à sua imaginação. E que nesse momento você imaginasse dentro de um barco com Cristo. E você fará uma viagem com Ele. Amém? Coloca o tema para mim, por favor, meus amigos, em nome de Jesus. Família, acalma-te. Deus está no controle. Vamos repetir em nome de Jesus, vamos lá? Tempo de família, maio é mês da família. Marcos capítulo 4, verso 35 ao 41.
Só perdoe vezes que eu tossi, eu estou com uma crise de bronquite. Mas o Senhor nos conduzirá até o fim. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus. Eu quero que você repita o que Jesus pediu para fazer. Vamos lá? Isso. Ora, levantando-se grande temporal. É isso mesmo. Eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas arremessavam contra o barco, de novo que o meio já estava enxerto de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Veja que tranquilidade do Senhor. Eles despertaram e eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Minha querida irmã, obrigado, de fato precisarei. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Até aí, a princípio. Existem muitas coisas das nossas vidas que nos fazem perder o controle, em que a humanidade ela fala mais alto. A vida, ela é feita de fato dessas situações. Às vezes nós passamos por grandes dificuldades que podemos semelhar a tempestades da vida, em que você simplesmente pode chegar ao ponto de desesperar. Existem tempestades, existem tempestades, fenômenos da natureza. Existe tempestade que pode ser um problema que você está passando. Existe tempestade até colocada pelo inimigo. Daqui a pouquinho nós vamos ver sobre isso. Mas geralmente tempestades, quando são provações de Deus, ela traz algo muito importante para as nossas vidas, porque no final dela nós vamos perceber que Deus sempre esteve presente. E no final dela nós vamos nos sentir melhores e mais fortes. Tanto é que a Bíblia nos ensina a importância das provações. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 ao 7. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, para que uma vez, confirmando o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Portanto, as provações que nós passamos são para amadurecimento. Mas parece que durante os anos, a igreja parece que perdeu um pouco o foco disso aí. Porque muitas das vezes é ensinado ao contrário, que as provações, situações que as pessoas passam, pode ser uma falta de fé, pode ser que Deus não está presente na vida da pessoa, e as pessoas se entristecem e acabam ali questionando o próprio Deus. Mas nesse tempo, provações para ele eram importantes. Provações para eles eram característica de que Deus estava presente. E muitas vezes a família, você individualmente, passam por situações muito difíceis. E não significa que Deus não está presente, muito pelo contrário. Jesus Cristo, sim, Ele está presente, te dando forças para poder suportar. As provações são importantes para treinar nossa fé, amadurecer o nosso caráter e nos fortalecer nele, para a glória do Senhor Jesus. Estejam firmes para passar pelas provações. Olha que texto lindo que está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 4.
Tiago 1, verso 2 e 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Estejam alegres por passares por provações, porque as provações permitidas por Deus são para treinar nosso caráter. Você pode repetir isso comigo, por favor? Eu vou falar, você repete, tá bom? Para fixar. Vamos lá? As provações permitidas por Deus são para treinar o nosso caráter. O convite da mensagem também essa noite, como eu pedi para você no começo, imaginar como se você estivesse num barco com a sua família e Jesus Cristo dentro. É para que você venha passar as mesmas palavras que Jesus Cristo disse àqueles homens, passar para outra margem. É disso. Muitas vezes você está cumprindo um papel agora, mas Deus quer tirar você desse papel e levar você para outro lugar. Está escrito aqui. Eu não combinei isso com Oséias. A nossa vida é feita de travessias. E hoje você pode estar passando por determinada situação, mas amanhã, ao atravessar para outra margem da sua vida, Deus pode levar para outra situação. Talvez não seja fisicamente, talvez Deus não vai tirar você do lugar que você está, ou talvez Deus queira sim tirar do lugar que você está, te dar algo novo para fazer na sua vida. Porque as nossas vidas são feitas de momentos, as nossas vidas são feitas de histórias, de novas histórias. E Deus já fez tanta coisa na minha vida. Ele já levou a minha família para tantos lugares. E sempre pude observar na minha vida esse Deus que não erra. Ele está no presente. A última travessia que você passará com Cristo é quando você chegar no céu. Aí lá você o verá como Ele é. Aí lá será para todo sempre. Sabe qual é o problema disso? É quando as pessoas não têm a Jesus como o Senhor e Salvador de sua vida, e ao terminarem a sua vida, atravessarem toda a sua vida, perceberem que chegaram a um lugar onde nunca deveriam ter ido, e onde infelizmente de lá nunca poderão sair. Eu quero caminhar contigo pelo primeiro ensinamento da mensagem essa noite, a primeira parte. Família, acalma-te, Deus está no controle. Mesmo que para você Cristo pareça demorar. Vamos repetir comigo mais uma vez, vamos lá? Família, acalma-te, Deus está no controle. Mesmo que para você Cristo pareça demorar. Ou você individualmente, ao invés de você colocar a família, você pode colocar o seu nome aí. E podemos ter a certeza disso, que por alguns momentos, você muito possivelmente, já deve ter passado uma situação como essa nossa. Está acontecendo tanta coisa, estou orando, e parece que Deus não está me ouvindo. Parece que Ele está alheio à situação que eu estou passando. Eu não vou nem pedir para você poder levantar a mão, porque muito possivelmente você já viveu essa história da sua vida. Cadê Deus na história? Quantas pessoas que abandonaram a sua fé por causa de provações em que não conseguiram perceber Jesus Cristo presente? Quantas vezes abandonaram simplesmente a fé por não acreditarem mais que Deus estava nos processos de sua vida? Você sabia que os ateus, a sua grande maioria, eles não conseguem acreditar em Deus? Ateu, que é ateu mesmo, não acredita nem em Deus nem no diabo, por causa da maldade do mundo. Só que aonde há a presença de Deus não está, aí existe o mal. Como é que você explica isso? Você explica da seguinte forma: Deus é educado.
Ele é um espírito pessoal que você pode conversar, se relacionar. É pelo livre arbítrio. Se você não permitir a presença de Deus, então de fato Ele não se fará presente. E o mal do pecado existirá. Mesmo que para alguns, em algumas fases nós passamos na vida são bem complicadas. Então é difícil de enxergarmos Jesus. Com os olhos físicos, de fato, temos essa dificuldade. Só que a fé também tem olhos. Você pode repetir comigo, por favor? A fé também tem olhos. Você precisa aprender a enxergar a Jesus Cristo com os olhos da fé. A enxergar o Deus que age no invisível. Olha que texto fabuloso, Hebreus capítulo 11, verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, Faraó. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Moisés não sabia nem para onde ir direito. Ele somente confiou em Deus e seguiu aquilo que ele orientava para poder fazer. Às vezes é necessário nós pararmos de darmos atenção aos problemas e aquele que está acima dos problemas. Eu não sei qual é o problema que a sua família está enfrentando, que você está enfrentando, mas uma coisa eu posso te garantir: Jesus está por perto. As pessoas precisam cair em si e entender que o processo que nós passamos nas nossas vidas não é em vão, e que Ele estará presente, promessa dele sim, todos os dias, até a consumação dos séculos. Veja esse texto e fica imaginando as humanidades ali, as humanidades dos apóstolos e a humanidade de Jesus Cristo. Pensemos um pouco nas humanidades daqueles homens. Eles ficaram com medo, com um terrível medo, principalmente pelas experiências que alguns ali tinham. Pedro, Tiago, André e talvez João eram pescadores. Eles estavam acostumados a lidar com o mar, eles estavam acostumados a lidar com algumas tempestades, mas não em tamanha proporção. Eram homens experientes, homens que sabiam nadar. Você se lembra quando Jesus Cristo, ele morre, ressuscita, e que ele vai de novo convidar esses apóstolos, aquilo que ele havia falado anteriormente? Eles seriam pescadores de homens. Quando Jesus Cristo morre, acabou a esperança deles, eles voltam a pescar. Jesus ressuscita, e certa feita chega da margem e fala para aqueles homens assim: pescaram alguma coisa? Não conseguimos pegar nada. Joga do lado direito. E o barco quase foi a pique. Pedro veste qualquer coisa ali, se mergulha, nada, e vai até encontrar-se com o Senhor. Então aqui nós estamos vendo homens que tinham experiência, mas que numa situação inusitada, o pânico apareceu. Por causa desse fenômeno da natureza. E esse fenômeno da natureza é comum nessa região. Isso acontece até hoje. Esses são os tufões de ventos que sopram pela depressão sírio-africana, que ainda hoje é respeitado pelos marinheiros do Mar da Galileia. Tanto é que quando vai acontecer esse tipo de fenômeno, eles impedem qualquer tipo de embarcação e cancelam viagens, até que esse fenômeno pare. Então, esse perigo de fato existe ali. Ventos quentes que vêm do deserto e jorram com força terrível. É um grande lago, na verdade. Esse lago, fazendo esse tipo de grande tempestade. O barco iria virar. O desespero toma conta das almas dele. Até que eles chegam para o Senhor Jesus e falam: mestre, não te importa que pereçamos? Nós iremos morrer. Faça alguma coisa. E pode ter certeza que por situações muito diferentes da deles, já vimos momentos semelhantes. Ou você nunca questionou a Deus dizendo: Senhor, por que eu estou passando por isso?
Por que a situação da minha vida não passa? A humanidade daqueles homens é que eles estavam com medo. Um terrível medo. O medo, infelizmente, inerente ao ser humano. Só que Jesus Cristo também tem a sua humanidade. Aquele que se esvaziou, que tinha a glória de Deus antes do mundo existir. Aquele que é o próprio Deus, o Deus que se fez filho. Ele perde alguns atributos pelo seu nascimento. Ele se veste de pele e de ossos. Cristo, desde ser onipresente, ele não podia estar nesse exato momento aqui, em vários lugares ao mesmo tempo. As funções fisiológicas de Jesus Cristo eram exatamente iguais à sua. Jesus Cristo sentia fome, sede. E Jesus Cristo também sentiu sono. E nessa ocasião eu estava muitíssimo cansado. Porque ele estava vindo de uma série de mensagens, de uma série de curas e milagres. Ele estava com o seu corpo exausto. Agora olha que interessante. A fúria daquela tempestade não foi capaz de acordá-lo, mas o clamor do homem foi. Porque o teu clamor, ele pode despertar a atenção de Deus a seu favor. Quando você clama, a Bíblia fala que Deus não resiste um coração incontrito. O teu clamor toca com certeza o coração de Deus. Obviamente que após a ressurreição, Jesus Cristo vindo da sua forma, ele não dorme mais. Ele te vê 24 horas por dia. Salmo 121, verso 4, minha irmã, por favor. Olha só. É certo que não dormita, cochila, nem dorme o guarda de Israel. Ele está cuidando de você todos os dias. Portanto, quando você sentir no seu coração que a impressão que dá que Cristo está demorando, pense nisso. Não, Ele está no controle de todas as coisas. Ele só está me fazendo atravessar de uma margem para outra. E nas travessias que nós passamos nas nossas vidas, como eu falei, as nossas vidas são feitas de momentos. Haverá momentos bons, haverá também momentos difíceis. Agora eu acho tremenda essa história que é escrita por João Marcos. Mateus e Lucas escrevem também a mesma história. Mas Marcos, ele dá um detalhe a mais. E isso é de fundamental importância no texto. Porque Marcos, ele fala onde Jesus Cristo estava dormindo. Jesus estava na popa do barco, na parte traseira do barco, de onde já tem um travesseiro. Você lê isso no texto comigo. O Dr. Russell Shedd já está com o senhor, ele explica que ali era um travesseiro de couro, um assento, onde os pilotos sentavam para poder dar direção ao leme. Hoje, naquele tempo não, naquele tempo por razões funcionais tinha que ser próximo. Hoje tudo hidráulico, então os pilotos podem pilotar o navio gigantes de mais longe, mas naquele tempo não. É como se aqueles homens estivessem dizendo assim: mestre, não te dá que pereçamos, faz alguma coisa, coloca a mão no leme, dirige esse barco, nós vamos afundar, nós vamos morrer. Eu não sei se você já viu essa experiência, mas há algum tempo atrás, eu sozinho comecei a chorar, e as lágrimas me vieram aos meus olhos, com um cântico infantil. Eu pensei nesse texto, e pensei nesse louvor. E sabe que ele me tocou profundamente? Eu não sei se todos aqui conhecem, talvez a Kátia, que lida com crianças, conhece a música do barco. Meu barco é? Vamos cantar? Jesus segura minha mão. Obrigado, Jorge. Piloto, tudo vai bem. Para onde? Para Jerusalém.
Meu barco sem Cristo, o céu não irá, as águas afundarão. Mas quando Jesus o meu barco guiar, no céu para sempre hei de estar. Você está numa travessia e Jesus está levando você para vários lugares, e nós precisamos que Jesus nos guie para a glória do nome dele. Vamos prosseguir para o segundo ponto, por favor. Família, calma-te, Deus está no controle. Haverá tempo de paz. Por favor, repitam comigo. Vamos lá? Naquele mesmo instante, Cristo acorda. E segundos o que tormentava, o que levariam à morte, ele repreende. Preste atenção nisso, que isso é muito importante no texto. Nós vamos ler já já. O Senhor Jesus está vindo com aqueles homens para um lugar chamado Gadara, onde ali havia um homem preso por espíritos de demônios. Possivelmente essa tempestade não foi apenas um fenômeno da natureza, mas talvez tenha sido algo até espiritual, sabiam? Uma objeção, uma opressão que o inimigo mandou, porque o inimigo já sabia para onde Jesus ia. Jesus estava indo para Gadara, e ele sabia que se Jesus chegasse em Gadara, aquele possesso seria liberto para a glória do Senhor. Então houve essa opressão ali também da parte dele, para que Jesus Cristo não chegasse lá. Mas ele pôs fim a todas essas coisas, trazendo bonança. E uma fala interessante do Senhor Jesus é: quem é esse que até o vento e o mar lhes obedecem? Aqueles apóstolos citam isso: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E Jesus Cristo diz assim: como sois tão tímidos, como não tendes fé? E talvez essas palavras do Senhor Jesus, como sois tímidos, como não tendes fé, tenha uma certa clareza quando você consegue entender isso que eu vou lhe falar. Porque realmente era impossível aqueles homens chegarem e repreender clima. Mas não era impossível para aqueles homens enxergarem quem estava por perto. Como estão tão tímidos, como não têm de fé. Será que vocês ainda não conseguiram perceber quem está por perto? Eles citam isso. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Porque ainda não conheciam de fato a pessoa de Jesus Cristo. Eles ainda estavam nesse processo de lapidação do Senhor. Queridos, deixa eu falar com vocês aqui. Como que você consegue então sentir Jesus Cristo presente no seu tempo de provação? No tempo de bonança é fácil. Isso vai de acordo com o relacionamento que você cria com Ele. Quanto mais estuda a palavra, quanto mais oração, quanto mais louvores você tocar. A Bíblia nos fala que Deus habita no meio dos louvores de Israel. Quanto mais você fizer isso, mais de Jesus Cristo você consegue sentir na sua vida. Sua falta de intimidade com Jesus é que impede de, nas horas das provações, de sentir paz, a presença dEle. Mas a sua comunhão com Jesus Cristo é que faz com que você sinta a presença dEle em momentos difíceis na sua vida. Para Deus você vale muito mais que o mar. Para Deus você vale muito mais que o vento. Haverá paz na sua vida. Ele está no controle de todas as coisas.
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Percebam que Jesus Cristo não lhe respondeu palavra nenhuma. Ele fica em silêncio, ele não traz resposta. Estamos aprendendo na IBD, no livro de Jó, sobre o silêncio de Deus. E a importância que o silêncio de Deus é para as nossas vidas. Agora quero convidá-los, por favor, em nome de Jesus, a você continuar um pouco dessa leitura bíblica comigo. Em nome de Jesus. Marcos capítulo 5, por favor, minha irmã. Indo ter com Jesus, viram um endemoniado. E o que já era legião assentado e vestido. Marcos 5, verso 1 ao 13. Chegaram a outra margem? Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. Perguntou-lhes: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. Rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. Presta atenção nisso, manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram-lhe a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Então, sendo os espíritos imundos entrar nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Vamos mais um pouquinho, por favor. Bota mais para mim, em nome de Jesus. Até o 20. É preciso que a gente comece essa leitura. Os porqueiros fugiram, anunciaram da cidade pelos campos, e então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. Entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Só mais um, só o verso 21, por favor. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, eles navegaram de novo. Afluiu para ele grande multidão. Ele estava junto do mar. E eles continuaram a navegar. Vamos lá para o último ponto, ponto 3. Vamos repetir comigo, por favor, em nome de Jesus. Família, calma-te. Deus está no controle. E toda autoridade está nele. Vamos repetir comigo? Família. Atravessaram por outra margem. A situação não melhorou. Às vezes, as travessias que nós passamos pelas nossas vidas de um momento para o outro, elas tendem a fazer isso com a gente. Nem sempre os momentos ruins estamos vivendo. Quando nós atravessamos esses problemas ruins, acharemos bonança. Às vezes os problemas também podem ser ruins, até pior do que o outro. O fato é não se esquecer que Jesus Cristo está presente. Chegaram lá e encontraram um homem terrivelmente demoniado,
cerca de 2.000 demônios em seu corpo. Veja que situação terrível e desagradável. Uma cidade que estava andando contra a lei, porque os judeus não podiam comer carne de porco, quanto mais comercializar. Tinham 2.000 porcos, estavam comercializando, aqui estava tendo contrabando, e Jesus Cristo liquida esse contrabando que havia nessa região. Terrivelmente a situação. Mas o que eu acho interessante, essa autoridade que Jesus tem, quando aqueles homens eles falaram, quem é esse que até o mar lhe obedecem? E Jesus Cristo coloca o seu pior adversário para poder responder. E não foi um só não, colocou 2.000 ajoelhados diante dele para dizer, Filho do Deus Altíssimo. Ele fez isso. Ele não citou palavras dizendo, vocês sabem quem eu sou, o Filho de Deus? Vocês sabem que eu sou o Todo-Poderoso que veio ao mundo? Jesus não disse palavras, muito pelo contrário, para mostrar o seu poder e sua autoridade, ele coloca seres caídos, anjos caídos, 12.000 deles, para poder dizer quem ele é. Preste atenção nisso, coloque isso no seu coração. Se Jesus Cristo tiver que colocar adversários, aqueles que já quiseram o seu mal, espírito maligno, seja lá o que for, para confessar quem está ao seu lado, ele faz, porque ele está no controle de todas as coisas. Ele pode colocar inimigos seus, para poder olhar para você e te dizer que Jesus Cristo está presente na sua vida. Só que o Senhor é bom, e como nós lemos, nós observamos, não somente aquele adversário confessou quem Jesus Cristo era, mas aquele homem foi transformado pelo poder do Senhor. Você pode aprender a seguinte lição, que até aqueles que te afrontam, ou você nunca foi afrontado, por causa do teu testemunho, Deus pode fazer desses adversários homens e mulheres para a glória do Senhor. Basta você manter a sua fé nele, para a glória de Jesus. Aí sim, após isso, eles entraram no barco. Esse homem fica pregando Decápolis. Eles atravessam a margem. E aí aqueles homens enxergaram a glória de Jesus de outra forma, porque assim que Jesus Cristo vai para outra margem, ele se depara com aquelas duas histórias tremendas e lindas, em que Jesus Cristo mal chega, uma mulher vai ao seu encontro sofrendo 12 anos sangrando, e Jesus Cristo ao passar ali é tocado, essa mulher é curada, 12 anos sofrendo, e Jesus Cristo a cura. E nessa mesma história nós conseguimos perceber a filha de Jairo, 12 anos e faleceu. Assim que essa mulher ficou doente, essa menina nasceu. Essa menina morre. Jesus então atravessa outra margem para mostrar para aqueles homens um outro tipo de glória. Aquele que pode curar, aquele que pode ressuscitar, aquele que pode reviver. E são essas histórias que nós passamos nas nossas vidas. Jesus nos atravessa para situações, para momentos que muitas são difíceis, mas conseguimos enxergar a sua presença. Mas existem momentos que Deus atravessa você para uma outra história da sua vida, que você consegue perceber grandes feitos dele na sua vida. E você precisa crer nisso, para a glória de Jesus. E por que não pessoas sendo curadas através da sua fé e sua oração? E por que não pessoas até reviverem? Por que não? Por causa da sua fé, seja espiritualmente, até fisicamente mesmo. Eu creio nisso. Eu creio que Deus tudo pode, para a glória do Senhor Jesus. O que você não pode fazer, eu não conheço todos vocês, meus olhos não alcançam, mas pode ser que você seja uma dessas pessoas que precisa de Jesus no barco da sua vida, da sua história, porque você não pode atravessar e chegar no final dela sem Ele. Você não pode fazer isso. Enquanto isso, que Jesus Cristo lhe faz, o que Jesus Cristo lhe faz é lapidar um homem. Assim como o diamante é lapidado até virar uma pedra de valor, e Jesus Cristo fez isso com aqueles homens. Ele fez isso com você. Ele faz isso com você. Portanto, as provações que vocês passam na sua vida, uma vez superada,
para a glória de Jesus. A única coisa que faz com você é aumentar o valor que você tem para Ele. Eu não sei se você sabe como é que é formada a pérola. Eu pedi para a Tati colocar para mim a foto de uma pérola. Isso é uma pérola. Isso, meu amigo, obrigado, Heraldo, dentro de uma ostra. Sabe como é que é formada a pérola? Talvez sim, talvez você já conheça os processos. Ela é formada, para quem não sabe, por um acidente, que a ostra ela passa, mas leve trás do mar. Ela acaba aqui batendo numa rocha ali, se ferindo, criando um rasgo. E nisso, um parasita, um invasor entra no seu tecido. É assim que entra no seu tecido para ela evitar que morra. Ela começa a isolar esse invasor através de uma secreção que ela mesma cria, chamada nácar ou madrepérola. Ela isola aquilo dali. E daí, depois de um tempo, ela forma uma pérola, que é de grande valor. Você, eu, todos aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, aumentamos o nosso valor. Como nós passamos por provações, não tem jeito. É isso. É isso que faz aumentar a sua fé. É isso que faz você conhecer que o Senhor te deu na sua vida. É isso que faz aumentar a sua fé. Deus isola o invasor que tentou aprisionar você, mas Ele que o aprisiona e te faz você uma pessoa de grande valor para a glória de Deus. No meio daquela fúria terrível, o máximo que eles podiam fazer era clamar. Eu não sei o que fazer em determinada situação, mas você pode clamar. Eu quero convidar a Silvia para poder cantar um louvor. Parece que é de Joshua, né, querido? Vamos estar cantando um louvor. Eu quero que nesse momento, estamos chegando ao fim, que nesse momento você orasse ao Senhor, em nome de Jesus. Eu já quero orar pela sua vida e pegar aquilo que nosso Osés falou no começo. Até que eu quero convidar o Osés para vir aqui, ele que vai orar. Deus quer transportar você para uma outra margem, por uma outra área da sua vida. Ele falou, talvez aqui, missionários, pastores, levitas, eu não sei o que Deus tem. Pode ser para um novo emprego, para uma nova qualquer outra coisa. O importante é saber que nada você consegue sem a pessoa de Jesus. O importante é você saber e nunca esquecer disso. Eu gosto de palavras de autoajuda, mas eles têm que vir com cruz. Você jamais estaria aqui e jamais seria salvo se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado. O arrebatamento vai acontecer e você tem que estar próximo, tem que estar pronto. Um dia você chegará ao final da sua última viagem com o Senhor e você tem que estar pronto. Nós vamos adorar o Senhor com esse louvor. Depois eu quero fazer um convite especial. E aquilo que Deus colocou no coração do Oséias, Ele vai estar orando por isso, amém? Vamos cantar, vamos louvar o Senhor. Se você conhece, você pode orar também com esse louvor em nome de Jesus. Meus amores, por favor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio.
será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali na proa do meu barco a dormir. E eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessa. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. O presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás, e eu sei que estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar.